Bom dia, irmãos. Vamos seguir a nossa programação e encerrar aquele ciclo, de classes únicas que nós tivemos. Hoje temos a oportunidade de ter mais uma que estava prevista lá para o começo e quase que não acontecia, mas calhou que foi oportuno fazer agora. Vamos falar sobre discernir, como nós devemos discernir e como nós podemos vencer o temor de homens. Antes disso, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe. Nosso Deus, Pai amado, nós te bendizemos o nome, te agradecemos pela palavra que já ouvimos, que enche o nosso coração de esperança, que nos corrige, e pedimos que o Senhor continue a fazer isso agora, nesse momento em que vamos estudar esse tema. Que o Senhor possa nos ajudar, nos dar verdadeiro destemor e a temer somente o teu nome. Essa é a oração que fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, como disse, vamos fazer o nosso estudo em duas partes, Vamos falar primeiro do que é o temor de homens e como nós podemos discernir esse temor em nossa vida, em nosso coração, olhando para nós. E depois vamos ver como nós podemos então vencer essa armadilha que é o temor de homens. Eu vou me basear nesse livro que queria indicar também para todos, Temor aos Homens, Priorizando o Senhor, da editora Peregrino. Essa divisão, ela é desse livro. Há outros livros, maiores e bons livros que falam sobre isso, mas essa é uma leitura que pode servir como leitura inicial para o tema. Então, o que é o temor de homens, Foi o tema do acampamento das mulheres. As mulheres certamente já ouviram falar a respeito, ouviram mais a respeito, Temor de homens é a preocupação excessiva com a opinião, o julgamento ou a aprovação dos outros, em vez da preocupação com a vontade de Deus e a aprovação dele. Pegaram? Eu vou falar novamente. Temor de homens é a preocupação excessiva com a opinião, julgamento ou a aprovação dos outros, em vez de se preocupar principalmente com a vontade e com a aprovação do Senhor. Então, vemos pela definição que o temor de homens é uma forma de idolatria, em que nós tiramos Deus do lugar dele e colocamos as pessoas ali. É quando nós colocamos a importância de sermos aprovados, de sermos bem-quistos e bem vistos pelas pessoas, como mais importante do que sermos aprovados, bem-quistos e bem vistos pelo nosso Deus. Temor de homens é quando os homens acabam ficando muito grandes e Deus acaba ficando pequeno aos nossos olhos. Os homens são grandes e Deus é pequeno. Esse é inclusive o título de um bom livro sobre esse assunto. O John Bunyan, ele definiu o temor de homens como sendo o seguinte: é o temor de perder dos homens o amor, o favor, a boa vontade, a ajuda e a amizade. Isso é temor de homens. Vocês conhecem alguém assim? Se nós formos bastante honestos em nossa avaliação, nós veremos que nós mesmos caímos nessa armadilha o tempo inteiro. O tempo inteiro nós caímos na armadilha de temer aos homens, ao invés de colocar o nosso temor no Senhor. E a Escritura está repleta de histórias de homens e mulheres que passaram por isso. E de como Deus trouxe à tona esse pecado que está lá no nosso coração para tratar os seus servos e também para mostrar a reprovação de alguns homens que não temiam ao Senhor, mas somente aos homens. Talvez nós possamos começar essa lista falando do próprio Abacuque, que em determinado momento, e a gente vai ver isso melhor, nas preleções do acampamento, se viu
aterrorizado, né, em estado de choque, quando Deus revela a ele o que iria fazer. E ele vai aprender a colocar a sua confiança no Senhor e vai descobrir que Deus é a sua fortaleza e que não importam as circunstâncias. Abraão temeu por sua integridade física quando no Egito ele mentiu para que não descobrissem a verdadeira identidade da sua esposa. No capítulo 20, isso foi no 12, no capítulo 20 de Gênesis, ele vai fraquejar novamente, vai usar a mesma manobra, pecando contra Abimeleque, e Deus vai então depois tratar o seu servo nessa grande fraqueza na sua vida. E aquele homem que mente por 2 vezes diante dos reis para poupar a vida, recebe a ordem de sacrificar a vida do seu filho tão querido. Depois, no capítulo 22 de Gênesis, ele é provado, e aprovado, e o anjo do Senhor vai dizer assim: agora sei que temes a Deus. Agora sei que temes a Deus. Deus havia tratado o temor de homens no coração de Abraão. E os espias, irmãos? Lembram dos espias? Foi por temor a homens que pareciam grandes demais. E não é que os homens são grandes, simplesmente. É que quando achamos que os homens são grandes demais, Deus ficou pequeno. Deus ficou pequeno aos olhos dos espias. E eles temeram a homens. Lá em Números 14:9, a exortação foi: não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo da terra. O que era aquele temor? Rebeldia contra Deus. Como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Lembram de Saul? Saul viveu na pele e lidou muito mal com o medo de ser rejeitado pelos homens. Ele trocou a obediência ao Senhor por aceitação. Ele temeu a multidão e por isso poupou o rei Agag e o melhor do gado, perdendo assim o seu reinado. E Saul vai dizer no 1 Samuel 15:24: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Por quê? Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Jeremias vai dizer, fazendo coro a Moisés: eu não sei falar. O que é isso, irmãos? Temor aos homens. Herodes, que era um homem maligno, temeu desagradar sua amante e por isso mandou decapitar João Batista, porque temeu também o que o povo pensaria caso ele retirasse a sua palavra, que foi feita no momento de impensado. Gideão, voltando para o Antigo Testamento, Juízes 6:27 vai dizer: Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. Falando em noite, Nicodemos temeu e foi procurar Jesus às ocultas. Pois o que diriam de um mestre em Israel que tivesse ido discutir teologia com aquele homem de Nazaré? E para outros, naquela mesma época, como para muitos ainda hoje, o temor de homens é um impedimento a Cristo. Lá em João 12:42 diz o seguinte: muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Pedro, diante dos homens, negou a Jesus e por 3 vezes e praguejou. Cristo o restaurou, irmãos, de uma forma maravilhosa. Mas a vida nesse mundo, nós bem sabemos, é uma vida de santificação, não é uma vida de glorificação. E por isso, mais uma vez, mesmo tendo tido uma visão de que os gentios agora eram parte do povo de Deus,
o que é que Pedro vai fazer? Ali naquele episódio que Paulo repreende, Pedro vai e se afasta dos seus irmãos e de comer com eles, quando o grupinho da circuncisão se aproxima. O que é que o meu grupo vai dizer? E aí, então, seguindo o costume judaico, Pedro vai, e não o mandamento que ele recebeu diretamente de Deus, em visão. E mesmo esse apóstolo, que foi repreendido por isso, vai nos ensinar depois, tratado pelo Senhor, vai nos ensinar lá em sua epístola, 1 de Pedro 3, 13 a 15. Não temam as pessoas, temam ao Senhor. Voltando para encerrar essa longa galeria de homens cheios de temores, podemos falar de Elias, que era um homem santo e muito corajoso, e que depois de humilhar publicamente os profetas de Baal, o que é que acontece com Elias? Ele enfrenta e confronta e escarnece com uma coragem recebida do Senhor de centenas de profetas, e depois teme por causa de Jezabel e se esconde. Talvez alguém aqui ache que o temor de homens é uma característica de gente fraca, tímida, introvertida, mas essa abundância de ocorrências na Escritura, essa série de exemplos aqui, vai nos apontar no sentido contrário. Tiago vai dizer que Elias era homem, o quê? Semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Então, irmãos, o temor a homens é um problema realmente universal e que atinge todos os homens em todas as épocas, independente da personalidade, independente do que a gente possa achar. E isso acontece porque o temor de homens, que é no fundo idolatria e uma troca de lealdade, tiramos Deus do lugar dele, colocamos os homens ali, está na raiz de todo o pecado. E é fruto, consequência do primeiro pecado, como ouvimos hoje. Lá em Gênesis 3:7, quando o homem peca, o que é que acontece? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Eles estavam nus o tempo todo, mas agora eles perceberam isso. Porque agora há uma vergonha em estar nu. Porque eles estão nus em razão do pecado. E estão agora expostos na sua nudez. Eles estão vulneráveis. E é isso que acontece com o temor de homens. Essa vergonha por quem somos, por não estarmos adequados. E, no fundo, é a vergonha do pecado. Porque o pecado é o nosso maior problema. O pecado é o que nos deixa nus diante de Deus. E o problema não é estarmos dessa forma, porque Deus providenciou um antídoto para isso. E vamos falar disso daqui a pouco. Mas o problema é que nós queremos, com o temor de homens, fazer as nossas próprias vestes. Nós queremos cobrir as nossas vergonhas por meio de uma boa reputação, por meio de sermos bem-quistos, por meio de obtermos diante dos homens um bom conceito, e isso não é ruim, mas no temor dos homens nós fazemos isso a todo custo, mesmo a custo dos mandamentos de Deus, mesmo a custo da opinião do Senhor a respeito. E é nós fazermos as nossas próprias vestes aí. Então eu tenho aqui algumas perguntas para ajudar, ainda nessa primeira parte, a nos examinarmos. Talvez a coisa esteja um pouco ainda teórica, apesar dos exemplos bíblicos. Vamos pensar um pouco em nós mesmos e não pense em ninguém, só pense em você. Quem aqui nunca lutou contra o que Pedro lutou, né? A pressão do grupo. Isso é muito forte nos jovens, mas atinge a todos nós. O jovem, ele
sofre o tempo todo por fazer parte, né? Querer fazer parte. E nisso ele é muitas vezes tentado a negociar os seus princípios, os seus valores, até a sua própria identidade. Porque se eu for cristão, eu não posso fazer parte. Então, vamos deixar isso de lado? Talvez você não confesse isso no seu coração, você que é jovem. Talvez você não vai dizer dessa forma para você mesmo. Mas essa tentação está implícita no seu coração. E por isso é bom que nós nos examinemos. Não queremos ficar de fora. Não queremos ficar de fora. Queremos fazer parte. Isso é normal, é uma necessidade do nosso coração. Mas não pode ser negociado ou feito a todo custo. Alguns são diferentes. Alguns não querem fazer parte. Alguns querem ser conhecidos por não precisar fazer parte. Mas isso também é uma necessidade de fazer parte. De ser conhecido como aquele que não precisa. E isso vai trazer uma admiração. Olha como ele é diferente. E é por isso que o jovem admira tanto isso. É o revolucionário, é o roqueiro. O que é isso? É o sujeito que ele superou a pressão do grupo. Ele é independente e ele então agora é um motivo de admiração, porque eu estou aqui esmagado pela pressão do meu grupo de fazer parte. Então, como eu começo a admirar pessoas que romperam com isso, supostamente, e agora são admirados. Mas aí o jovem ele sai de um grupo e entra no outro, né? Vai entrar no grupo dos que admiram o revolucionário e por aí vai. Então, essa é a pressão do grupo. Atinge os jovens, atinge as mulheres, atinge os homens. Aqueles que não estudaram, aqueles que estudaram mais. Na academia isso é muito forte. Ninguém faz nada hoje na academia, na ciência, sem a autorização, sem a permissão e o consentimento dos seus pares. Do contrário, as vozes divergentes, elas são caladas e canceladas. E tudo isso faz uso desse mecanismo que está lá no nosso coração, que é querermos ser aceitos, querermos ter a nossa reputação referendada pelos outros e sermos benquistos. Somos pressionados pelas pessoas, somos pressionados por Satanás, que sabe muito bem disso, que conhece e explora todas as fragilidades da natureza humana. Somos pressionados pelo mundo, que tenta então nos impor visões supostamente majoritárias, né? Oxente, você quer ser diferente? É? E isso aqui, só você pensa assim? Para nos adequar por meio da pressão dos pares, por meio do temor de homens. Por meio do temor de homens. Então precisamos, irmãos, investigar os nossos pressupostos. O que será que nós não já adotamos ou já não fazemos hoje na nossa vida por causa dessas coisas? Que devagarzinho, ao longo dos anos, nós fomos cedendo e criando acomodações para podermos ter uma reputação respeitável, para poder sermos mais aceitos e queridos. Uma outra tentação, além da pressão dos pares, é tentarmos preservar uma imagem de sucesso. Isso é temor de homens. Aqui é trabalho. E às vezes nós começamos a viver de acordo com os elogios que nos fazem. O sujeito vai traçar a vida dele com base no elogio que ele ouviu há 10 anos atrás, de que ele era tal coisa. E aquela sugestão foi criando raízes ali na mente dele. E ainda hoje ele busca viver aquela expectativa que criaram a respeito dele. Eu sou aquilo porque alguém disse uma vez que eu era. E eu preciso mostrar que eu sou. Isso é um homem definindo a nossa identidade, dizendo quem nós somos. E nós tememos não estar à altura das expectativas que criaram ao nosso respeito. Quem aqui nunca teve medo de fracassar? O que é isso, irmãos? Temor de homens. Queremos nos mostrar fortes. Como vão me julgar se eu fraquejar? E eu não vou fazer isso para dizerem isso e aquilo?
ou eu vou fazer, porque senão vão dizer isso e aquilo. Vivermos super atarefados e não saber dizer não. O que é isso? Temor de homens. O que vão pensar de mim, que eu sou preguiçoso, que eu não quero ajudar? Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Vão pensar que eu estou com má vontade. E as expectativas alheias vão dizendo para onde a minha vida vai e como eu devo seguir. O bom humor das pessoas também. Se a sua esposa estiver TPM e ela não estiver muito bem com você, então a sua semana está acabada. As pessoas estão ditando, no caso aqui as mais próximas, como é a sua vida. Às vezes nós vivemos também, irmãos, em temor de homens, dependendo das notícias. Veja como a coisa é sutil. Vivemos e criamos grupos para nos assombrar com as notícias. E aí a notícia falsa não falta, né? Queremos nos assombrar com as notícias. Por quê? Não estamos vivendo e não estamos fazendo o que Abacuque fez. Não estamos nesse diálogo com o Senhor para buscar dele a resposta e ouvir e saber onde nosso coração precisava estar. E Abacuque era bem informado da sua situação política, com certeza. Mas, às vezes, parece que é só isso que nós queremos fazer. Só queremos as notícias. E daí? Para ali mesmo a gente já acabar com a nossa esperança e dizer, tem jeito não. Vamos embora. E não sair dali. E talvez, aqui abrindo um parênteses, estejamos agora mesmo vivendo o juízo de Deus por causa do temor de homens. Porque como sociedade e como igreja vivemos temendo a homens. Deus nos deu agora no Brasil um homem para temer. Vocês não gostam de temer homens? Um homem que faz oficiais do exército desmaiarem e que está fazendo e abalando a fé dos crentes. Nosso coração precisa estar no Senhor. Não é homem nenhum que governa esse país, em última instância, e nem que governa a história do mundo, mas o Deus está no seu trono. Talvez o nosso problema seja de autoestima. E o que é isso, irmãos? Se não temor de homens e o tempo todo preocupado com como estamos sendo vistos. E será que a minha imagem ela está boa, está correta, está adequada? E nos envergonhamos facilmente. E estamos o tempo todo inseguros e pedindo desculpas, até pelo que não fazemos. Por quê? Porque estamos ali vivendo para preservar a nossa imagem. É por isso que muitas vezes demoramos a decidir o que vamos fazer, porque estamos calculando o que os outros vão pensar, ou mentindo a respeito das coisas, ou omitindo, porque para não deixar transparecer nenhuma fraqueza em nós, para estarmos sempre bem no conceito alheio e nunca expor nenhuma vulnerabilidade, a não ser algo muito calculado. Pescamos elogios dos outros, ou trabalhamos ativamente para receber elogios, falando de nós mesmos de forma depreciativa. Não, eu sou isso, eu sou assim, tá? Eu não sou ninguém, tal. Aí já pensou, a pessoa diz, é mesmo, você não é nada mesmo não. Aí pronto. Aí nós não queremos. Mas aí estamos sempre, né, nos colocando para baixo para ver se alguém vem e nos coloca para cima. Não, que é isso? Você é unanimidade. Ou só queremos fazer as coisas que rendem elogios. Pode ser em casa, você, jovem. Ninguém está vendo você fazendo a coisa de casa. Nem sua mãe vai lhe elogiar. É sua obrigação mesmo. Ah, então não quero fazer não. Ou pode ser a esposa. Ah, mas o serviço... Não, eu vou parar, não vou fazer mais nada aqui, porque ninguém me valoriza. Mas eu pensei que você estava fazendo porque era a sua obrigação. Está entendendo?
Aí, às vezes, na igreja também nós estamos assim. O trabalho é voluntário, mas ninguém valoriza. Então, eu também não vou fazer. Então, para que estamos trabalhando e para quem estamos trabalhando? Porque se o elogio não vem, se o reconhecimento não vem, e se vem a oposição, nós já queremos desistir. Estamos trabalhando, sim, de certa forma voluntário, estamos nos doando, mas há essa semente do temor de homens no nosso coração que nos faz desfalecer na obra do Senhor quando nós enfrentamos qualquer oposição, quando somos contrariados e quando não vem o reconhecimento. Aí fica difícil fazer a obra, porque eu trabalho, eu passo o dia na rua trabalhando, tal, e ninguém me dá valor, e ninguém me reconhece. E não é sua obrigação, rapaz. Faça o que precisa ser feito. Espere no Senhor. Continue fazendo. Por quê? E por que não queremos fazer? Porque não estamos fazendo, no fundo, pela razão certa. Por isso que nas exortações sobre o trabalho o apóstolo vai dizer: não faça para os homens, porque isso é decepcionante. Faça para o Senhor, faça para o Senhor. Você evita certas pessoas, isso é temor de homens também. Pessoas machucam e nós rapidamente descobrimos isso. E às vezes é melhor ficar longe delas. Principalmente diante de algumas experiências passadas, nós preferimos evitar. Por quê? Medo do que nos pode fazer o homem. Todos esses temores vão moldar a forma como nós vamos viver. Se nós vamos por aqui, agora nós vamos por aqui. A nossa vida está controlada e ditada pelas pessoas com quem nós não queremos encontrar. Pessoas machucam e vamos ficando calejados. E aí começamos a rever uma série de coisas na nossa vida e a duvidar de algumas promessas que Deus nos faz. Por exemplo, tem gente que já não quer viver a vida da igreja. Eu vou para o culto, eu vou cultuar, mas eu não quero chamego. Eu não quero ninguém na minha casa, eu não quero nada. Eu não quero envolvimento com pessoas na igreja, porque é uma confusão. Mas Deus disse que essa confusão vale a pena. E que é dessa forma que Ele vai nos edificar, por meio de uma vida no corpo. Mas o nosso temor de homens nos faz, eu não quero isso não. Eu não quero viver isso não, porque eu não quero passar por aquilo de novo. Estamos temendo, os nossos medos estão ditando o nosso comportamento. E tudo isso diz para nós a respeito do que os outros estão achando e como estamos dominados por esses temores. Irmãos, isso é tão forte e fazemos isso de forma tão automática que nós já começamos a criar os nossos filhos no temor de homens. A Escritura nos diz: crie no temor do Senhor. E nós criamos no temor de homens. A gente pega a criança e diz assim, a criança está chorando, e ela precisa de uma correção, ela precisa de uma instrução, mas a gente diz: e o que a tia vai dizer, esse menino chorando? Olha, a tia... Aí o menino para assim na hora, né? Por quê? Ele começa a pensar, a imagem dele está em xeque agora ali. E ele precisa mudar, sim, ele precisa fazer a coisa certa. Mas o que é que eu estou dizendo para ele? Olha o que os outros vão dizer de você, viu, meu filho? E cresça assim, debaixo do temor de homens. Que menino feio chorando. Vão me achar assim, vão me julgar dessa forma. Eu não quero fazer isso. E aí ele talvez pare. Então eu quero fazer a coisa certa, mas apresento a ele o motivo errado. E instruo ele no temor errado. E é com base nesse mecanismo, irmãos, que começa ali, nós exploramos com as crianças às vezes, de forma até sem perceber o que estamos fazendo, que muita engenharia social é feita hoje no mundo, e os irmãos podem pesquisar isso depois. Cancelamento, cultura do cancelamento. É você criar uma situação tal acima de um assunto
que é muito feio falar daquilo, ou defender qualquer coisa, ou dizer qualquer coisa em contrário. Não. Aí você vai ser cancelado junto. O politicamente incorreto, a chamada espiral do silêncio. Já viram aqueles experimentos sociais? Entra numa sala, aí toca uma luz, todo mundo se levanta, todo mundo combinado, só uma pessoa que está ali desavisada. Daqui a pouco a pessoa começa a se levantar, junto com todo mundo. Por quê? Isso é exploração desse mecanismo, desse pecado, dessa raiz, da semente do temor de homens que está lá no nosso coração. Não queremos ser julgados, nem ser diferentes dessa forma. E há muita engenharia social sendo feita em nome disso. E o fato é que cada um de nós tem no seu coração medos e medo de ser exposto. E esse medo, claro, ele varia com as circunstâncias e varia com o quão próximos estamos do Senhor ou não. Mas tememos a rejeição, a vergonha, ser ridicularizado, rejeitado, desprezado e cair no conceito de quem amamos e admiramos. E essas coisas, de fato, são ruins, né? Cair no conceito das pessoas. Coisas que nós não devemos desejar, não devemos ser aqueles que querem ser vistos de qualquer forma, não importa. Não, temos sim uma reputação a zelar. Mas o problema é que tememos isso demais. E o que fazemos? Tememos a ponto de deixar Deus de fora. E é aí que o nosso pecado e a nossa idolatria são revelados. Então, o que é que nós podemos fazer para não cair nessa armadilha? Já vimos como discernir. E eu espero que você tenha se examinado e se avaliado. O que é que nós devemos fazer, então? O segundo ponto. Depois de discernir, não podemos parar aqui. O que devemos fazer para vencer o temor de homens? Vamos ver aí. Mateus 18, versículo 28. Abram comigo. Diz o seguinte, Mateus 18, 28. E não temais os que matam o corpo. Vamos ler junto. E não temais os que matam. Está errado? Diga, pastor. Anotei errado a referência. Mateus 10, 28. Desculpa. Isso era tudo que eu temia. Mateus 10, 28. Vamos ler juntos. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então vejam, o temor de homens é um problema de idolatria. É um problema de adoração. Um problema de saber onde o nosso coração está se firmando. E a resposta e a cura para esse mal é sempre o Evangelho. O Evangelho é a história de como Deus cobriu a nossa vergonha. E como Deus providenciou roupas para nós. Lá desde o Éden até o Apocalipse. A promessa do Apocalipse é essa. Seremos vestidos de vestes de justiça. Então Deus tirou a nossa vergonha em todos os sentidos. Lemos inclusive aqui na liturgia, o pastor leu, que Cristo não se envergonha de ser chamado, de nos chamar de irmãos. Ele tinha motivo para isso? Claro. Por quê? Não somos pessoas adequadas, mas Ele nos coloca numa posição em que nenhuma acusação pode ser feita contra nós. Então, não há motivo para vergonha. Cristo, Ele assume toda a nossa culpa. Então, Deus fez isso conosco. Ele tirou os nossos trapos imundos. Ele nos deu roupas novas. E também, Ele vai, irmãos, em nossa vida, tirando os nossos medos pecaminosos, o nosso medo covarde, carnal.
o nosso medo bajulador e vai infundindo em nós o temor correto e o amor correto por Ele. Então, qual é o antídoto bíblico para o medo errado e o temor errado, que é o temor de homens? O temor de Deus. O medo ruim, ele vai ser curado por um medo correto e um medo maior. Não temam aqueles que podem matar o corpo. Não temam pela sua integridade física. E às vezes nem é a integridade física que está em jogo e a gente já está com medo. É só aqueles cochichinhos. Nem é a nossa integridade física. Ninguém está colocando a nossa vida em risco. Mas tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Então, irmãos, não tem outro segredo. À medida que o nosso temor do Senhor cresce, mais firmes nós vamos ficando e menos nós vamos temendo os homens. Como foi que Davi pôde chegar e se colocar daquela forma perante Golias e perante todas aquelas acusações, se não firmado ali no temor correto, no temor do Senhor? Porque aos olhos dos homens aquilo era impossível. Como é que Abacuque vai poder se firmar ali recebendo aquela notícia? Porque aos olhos dos homens é impossível se firmar diante de notícias dessas, como essas. Somente nos firmando no temor correto. Aquele que teme ao Senhor não irá temer a mais ninguém. Cristo foi o maior exemplo disso, que não temeu a homem algum. Se os oficiais, os pastores temem ao Senhor, eles vão cumprir a ordem que é dada aos magistrados lá em Deuteronômio 1:17. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Não temeremos a opinião das pessoas quando aquilo que está em jogo, irmãos, é a obediência à palavra de Deus. Da mesma forma, o jovem vai poder, mesmo na sua juventude, mesmo no seu crescimento, né, em se tornando um homem, uma mulher, vai poder ter uma postura firme, como Daniel e os seus amigos tiveram, mesmo diante do fogo da aprovação do mundo, o fogo da aprovação do mundo. Vão poder se firmar ali e vencer a pressão dos pares. E tendo supridas as suas necessidades, a sua identidade firmada em Cristo, não vai precisar da aprovação das pessoas para poder dizer quem eles são. Eles sabem, eles foram batizados, têm uma nova vida em Cristo e podem se firmar nisso. Não precisamos, irmãos, quando tememos a Deus, não precisamos viver mendigando o amor daqueles que por vezes nos desprezam e que, se tivéssemos a coragem de mostrar de fato quais as nossas convicções, seríamos desprezados. Mas às vezes queremos esconder tudo para fazer parte. Então precisamos, no temor do Senhor, com sabedoria, com uma boa palavra, nos posicionar e fazer a escolha. A quem estamos servindo? A quem vamos temer? O temor dos homens, ele é antitético ao temor de Deus. Eles não podem, não dá para caminharem juntos. A gente vai ver isso. Então, eu quero falar de concluir com 5 coisas que podem nos ajudar, 5 orientações que podem nos ajudar a nos firmarmos nesse temor do Senhor. Primeiro, lembrar o que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Não é o medo, o princípio da sabedoria, alguém disse aqui. De fato, não é um medo covarde que nós temos de Deus. Nós não chegamos à igreja com um medo covarde de Deus, não. Nós chegamos com uma santa reverência, né? Com uma atitude certa diante de quem nós estamos. Então, o temor do Senhor é uma submissão reverente a Ele, em obediência à sua palavra. E aí, vai ser fácil escolhermos quando, sempre que um mandamento do Senhor estiver em jogo,
podemos dizer, como os apóstolos disseram, antes servir ao Senhor, obedecer ao Senhor do que aos homens. Isso é o temor do Senhor. E não temer a homens. Não é chegar lá e xingar o juiz. Mas sempre que isso for exigido de nós, poderemos tranquilamente, com convicção, nos posicionarmos. Temer ao Senhor é adorá-lo, é depender dEle, é confiar nele, é ter a nossa esperança nele, é desejar, mais do que qualquer outra, a aprovação que vem da parte dele. A aprovação do Senhor. O afeto correto tem esse poder expulsivo de tirar, e o temor correto vai fazer isso em nosso coração, vai expulsar outros temores. Por isso precisamos nutrir, entender e nutrir o temor correto. Em segundo lugar, primeiro é qual? Entender o que é o temor do Senhor. Em segundo lugar, saber que o temor do Senhor se aprende, é um mandamento. Tema ao Senhor. Não é uma emoção o temor do Senhor. Eu senti um temor do Senhor hoje. É um mandamento que Deus nos dá. Tema. Faça. Aprenda como é que faz. Certo? E vimos, pelos exemplos bíblicos, que Deus foi ensinando aos seus servos e certamente vai nos ensinar. E tem nos ensinado. Moisés aprendeu a guardar, Elias aprendeu, Pedro aprendeu e nós também temos aprendido. Somos ordenados a temer a Deus. E esse temor nós aprendemos onde? Na sua palavra. Não é contemplando a natureza. Não é vendo histórias inspiradoras, por boas que sejam. Mas é através da palavra de Deus. E é uma ação do Espírito de Deus em nós. Certo? Lendo, ouvindo, cantando e meditando a palavra. Já se descobriram no momento de fragilidade, de fraqueza, em que aquele hino, aquele salmo veio ao seu coração como uma palavra de encorajamento, em que aquele versículo veio e trouxe firmeza ali, e você, não, eu sei o que é que eu preciso fazer. E independente das circunstâncias. Então, o temor, a palavra de Deus, a palavra do Espírito, vai nos livrar do temor da opinião humana. Em contato com Deus, com a sua lei, com seus feitos na história, com seus atributos, com o Evangelho, com a obra de Cristo, podemos, em oração, vencer o temor de homens. Em terceiro lugar, examine suas necessidades. Quais os desejos que para você são muito grandes? É aí onde você vai errar. É aí onde você vai cair. Como é que você está esperando que a taça do seu coração seja cheia, fique preenchida pelo carinho daquela pessoa, pelo temor, a admiração? Se aquela pessoa só me elogiasse, me admirasse, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. É o seu Deus. Então coloque o seu coração no lugar certo. Possuímos de fato necessidades, mas precisamos aprender que é pecado querer preencher as nossas necessidades com pessoas ou coisas. Só Cristo pode nos saciar e dar significado à nossa vida, e o resto é idolatria. Paulo disse o seguinte lá em Gálatas 1:10: acaso procuro eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Vê como essas duas coisas não podem conviver. Em quarto lugar, ame os seus inimigos e o seu próximo. Ame as pessoas. Ame as pessoas. Isso é o que nós podemos fazer por elas. No temor de homens, nós estamos usando as pessoas. Parece não ser assim, mas no temor de homens, estamos lidando com as pessoas, vendo o que elas podem nos proporcionar de resposta. Quando as tememos, é porque queremos satisfazê-las. Então, eu não digo não porque eu não quero magoar, eu não quero cair, eu não quero que ela pense nada errado de mim.
Queremos a atenção, queremos a aceitação, queremos os elogios, queremos que pensem bem de nós, porque estamos pensando em nós. Essa é a dinâmica do temor de homens. Estamos vendo o nosso lado. Quando amamos as pessoas, nós podemos ter a coragem de dizer coisas difíceis para elas. Por quê? Porque, de fato, as amamos. E não é a nossa imagem a coisa mais importante ali na conversa. Entende? Então é isso que nós devemos fazer. Amar os nossos inimigos e o nosso próximo. E por fim, precisamos nos deleitar no Deus que nos satisfaz. Esse é o exercício que nós precisamos fazer. Buscar a glória de Deus, não a nossa. Por isso, nos preocupar menos com a nossa imagem. E nos deleitar no Deus que nos satisfaz. No temor dos homens só há canseira. Viver para agradar e satisfazer as pessoas, irmãos, isso cansa, frustrante, decepcionante. Vai nos deixar amargurados, vai criar expectativas não atendidas. Deus estabelece conosco uma relação de entrega. Ele é quem nos busca. Ele foi quem nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Foi Ele quem nos deu seu Filho. Foi Ele quem cobriu a nossa vergonha. É Ele quem nos satisfaz. É Ele quem nos dá uma nova identidade. É Ele quem nos dá promessas. Que nos cela com seu Espírito. Que nos enche de alegria em sua presença. É Ele que nos põe num corpo para que sejamos edificados mutuamente. É Ele quem nos dá a sua palavra para nos corrigir, nos dá uma mesa onde podemos nos alimentar, como desfrutaremos hoje à noite. É Ele quem nos livra do medo pecaminoso que o temor dos homens nos traz, de modo que não precisamos viver escravizados às pessoas, nem mendigando a sua aceitação. Ele nos dá uma satisfação duradoura, porque a opinião das pessoas sobre nós pode mudar e é muito custoso tentar manter a mesma opinião sempre. Mas Deus nos dá satisfação duradoura e em Cristo uma posição que não vai mudar. Somos aceitos e Cristo não se envergonha de nós. Não precisamos, portanto, viver escravizados dos nossos medos, nem da opinião, nem das circunstâncias. Em Deus temos a paz que nos faz dormir, mesmo quando um exército de homens se acamparem contra nós. Quando toda a opinião à volta for negativa, Deus supre as nossas necessidades mais profundas. Deus nos mata a sede, porque Cristo é a fonte da vida e do contentamento. E diante disso tudo, irmãos, não é justo vivermos em busca e temendo os homens, mas sim temendo a Ele. E que Deus nos abençoe nisso. Amém. Vamos orar. Nosso caminho, e sem ela, Senhor, estaríamos perdidos. Nos livra da cultura em que vivemos ao nosso redor, de sucumbirmos a ela, de vivermos escravizados dos homens. Nos livra do nosso próprio coração enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Sempre estamos escondendo as nossas próprias intenções, mas o Senhor é aquele que nos sonda, é aquele que nos conhece, antes que haja palavra em nossa boca. Por isso nós rogamos a Ti, que, sendo interesse Teu mesmo, Senhor, promover essa edificação no meio do Teu povo. Levanta, Senhor, em nós um espírito de verdadeira bravura e coragem para obedecer a Tua palavra. E que assim possamos viver e nos amarmos e caminharmos juntos da forma como o Senhor exige. Essa é a oração que nós fazemos em nome do nosso Senhor Jesus, que para nós é o maior modelo, o modelo perfeito de cumprimento desse mandamento. Em nome dele oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos seguir a nossa programação e encerrar aquele ciclo, de classes únicas que nós tivemos. Hoje tivemos
Temos a oportunidade de ter mais uma, que estava prevista lá para o começo, e quase que não acontecia, mas calhou que foi oportuno fazer agora. Vamos falar sobre